Bem, antes de tudo, quero agradecer. Por favor. Obrigado, pessoal. Podem se sentar. E vocês sabem, o serviço secreto está um pouco nervoso porque eu disse a eles que esse pessoal do Bitcoin realmente gosta de armas. Mas eles realmente gostam do presidente e da vice-presidente dos Estados Unidos também. Então acho que estamos indo bem. Então, eu preciso primeiro agradecer ao David Bailey. Sou grato por tudo o que você fez pela comunidade Bitcoin. Obrigado, em particular, pelo que você fez por mim e pelo presidente, ajudando-nos a passar da candidatura para a Casa Branca, porque nós fizemos, eu acho, muita coisa boa nos últimos 120 dias, e eu realmente não acho que teríamos conseguido sem o apoio do David. Quero também agradecer aos irmãos Winklevoss, Tyler e Cameron. Esses caras estão por aqui em algum lugar. Eu tenho que dizer, Tyler e Cameron, eu acho que realmente ajudaram a romper a barreira no Vale do Silício. Porque se você se lembra, voltando a junho ou julho do ano passado, parece que faz uma eternidade, mas não faz nem um ano, quando no Vale do Silício, você sabe, as pessoas sussurravam em particular que iriam apoiar Donald Trump para presidente. Eles falavam sobre o fato de que os democratas tinham enlouquecido demais, que deveríamos tirar Gary Gensler de lá o quanto antes, mas não estavam exatamente dispostos a dizer, pelo menos não publicamente, que iriam dar o grande passo e apoiar Donald J. Trump. E Cameron e Tyler Winklevoss, eu acho que foram alguns dos primeiros grandes nomes do Vale do Silício a dar esse passo. E uma série de pessoas os seguiram. Então, Cameron e Tyler, obrigado por isso. E claro, quero agradecer ao pessoal da Coinbase, aos organizadores deste evento e a todos que tornaram este evento incrível possível. É ótimo estar aqui com o Bitcoin a 108 mil, pelo menos quando conferi esta manhã, e como vice-presidente dos Estados Unidos, é ótimo estar aqui. Agora, vocês sabem que eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas interessantes no meu trabalho. Mas já faz bastante tempo, desde a última vez que estive em uma conferência com esse nível de energia. Quero dizer, poxa, vocês vieram aqui às 9 da manhã, depois de uma noite longa, tenho certeza, em Las Vegas. Vocês não conseguiriam fazer isso sem muita energia boa. Mas eu prometo que não estou dizendo isso só para valorizar minhas próprias meme coins. Na verdade, acho errado chamar isso apenas de uma conferência. Isso não é uma conferência de pessoas. Isso é um movimento e tenho orgulho de estar aqui com vocês hoje. E eu acredito que esta conferência, esse movimento de pessoas, é onde o futuro das criptomoedas neste grande país será decidido. Então vamos começar deixando uma coisa muito clara. Esse futuro será decidido pelo povo, por vocês, não por burocratas não eleitos. Como todos vocês provavelmente sabem, hoje temos aqui um elenco de estrelas, incluindo vários dos meus colegas do governo Trump. David Bo Hester, sei que todos vocês estão aí. É ótimo estar entre tantos amigos e aliados. Então, quero falar por apenas alguns minutos sobre algumas coisas e quero comentar um pouco sobre o que fizemos no governo Trump. Quero apresentar para vocês um panorama do que esta administração está fazendo em relação à política de ativos digitais, mas também quero falar sobre alguns dos princípios que nos ajudaram a nos guiar enquanto desenvolvíamos essa política. Mas antes disso, quero falar sobre por que sou pessoalmente otimista em relação às criptomoedas e o que isso significa para o povo americano. Agora, as pessoas me perguntam por que costumo ser otimista em relação ao futuro da inovação neste país. E eu passei tempo suficiente no Vale do Silício para reconhecer a diferença entre uma boa tecnologia, aquela que aumenta a nossa produtividade, enriquece nossas vidas, nos mantém conectados ao mundo real e complementa nosso dia a dia. Essa é a boa tecnologia. Mas também existem algumas tecnologias ruins por aí.
E quando se trata de cripto, acredito que os últimos anos deixaram claro que estamos falando de uma inovação genuína, construída do zero, que já está melhorando o bem-estar de dezenas de milhões de nossos concidadãos. Acredito que 50 milhões de americanos possuem Bitcoin e acredito que esse número chegará a 100 milhões em breve. Mas não se trata apenas do Bitcoin e do valor que foi gerado, da riqueza que foi criada para tantos milhões de nossos concidadãos. Por meio das finanças descentralizadas, a cripto transformou a forma como os americanos realizam transações entre si. Ela ampliou o acesso a serviços bancários para muitos que talvez não tivessem essa oportunidade de outra forma. E todos os dias sinto que vejo algum novo uso inovador da tecnologia blockchain, seja na gestão de cadeias de suprimentos, seja em hospitais ou até mesmo na forma como rastreamos e armazenamos os registros de saúde privados dos pacientes. Mas para cada uma dessas novas aplicações inovadoras, também sinto que existe um elemento incrivelmente conservador de valor na tecnologia cripto, que é o seu papel como proteção. A cripto é uma proteção contra políticas ruins vindas de Washington, independentemente de qual partido esteja no poder. É uma proteção contra a inflação galopante que corroeu a taxa de poupança dos americanos nos últimos 4 anos. E como todos vocês sabem muito bem, é uma proteção contra um setor privado que está cada vez mais disposto a discriminar consumidores com base em suas crenças fundamentais, incluindo suas posições políticas. Isso inclui, é claro, desbancarizar usuários por defenderem a segunda emenda ou por terem vínculos com o primeiro governo Trump. No Canadá, o governo fez o mesmo para acabar com aqueles grandes protestos dos caminhoneiros em 2022. Menos de uma semana depois, eles conseguiram, os protestos terminaram. Mas talvez mais importante ainda, vejo as criptomoedas como uma proteção contra uma das tendências mais perigosas da era digital, tanto no setor público quanto no privado. E isso se refere às elites que, em vez de inovarem por conta própria, preferem simplesmente tomar para si e cooptar tecnologias de ponta para impor seu controle sobre outras pessoas. E eu sei que todos aqui nesta sala acreditam nisso. Isso não é o Bitcoin, nunca será o Bitcoin. E vocês vão garantir que isso não aconteça. Mas como vocês sabem, há um novo xerife na cidade, porque depois de 4 anos de maus tratos e hostilidade aberta liderada por reguladores democratas, os legisladores deste país agora têm uma escolha. Vamos conduzir nossa nação para um futuro de soberania financeira, inovação e prosperidade, ou vamos permitir que burocratas não eleitos e concorrentes estrangeiros escrevam as regras por nós? Estou aqui hoje para dizer, alto e claro, que com o presidente Trump, as criptomoedas finalmente têm um campeão e um aliado na Casa Branca. Em nossa administração, entendemos todo o potencial da indústria de ativos digitais, não apenas como um investimento, não apenas como uma tecnologia chamativa, mas como um símbolo e motor da liberdade individual para todos os nossos cidadãos e estamos dedicados a garantir que essa promessa seja cumprida. Da forma como vemos, as pessoas nesta sala são os pioneiros digitais da economia americana. E é por isso que nossa administração está fazendo algo um pouco incomum em Washington. Estamos ouvindo todos vocês enquanto desbravam o caminho da inovação. Os inovadores nesta sala estão tornando a vida das pessoas melhor. Vocês estão ultrapassando limites e resolvendo problemas, trazendo uma transparência sem precedentes para a forma como fazemos negócios. E na nossa visão, todos vocês merecem um nível semelhante de transparência e clareza. E, acima de tudo, merecem respeito e apoio do seu governo, e não burocratas tentando derrubá-los.
Agora, isso significa algumas medidas concretas e substanciais. E claro, o primeiro e mais importante desses passos é direto. Precisamos limpar os destroços que a última administração deixou para nós. E desde o primeiro dia, é exatamente isso que temos tentado fazer. Nossa administração priorizou eliminar as regras, a burocracia e a postura legalista que vimos serem direcionadas ao setor de cripto por nossos antecessores. Estamos acabando com a instrumentalização das regulamentações federais contra essa comunidade. Para ser claro, a operação Choke Point 2.0 está morta e não vai voltar sob a administração Trump. E, aliás, é uma loucura isso ter sido sequer controverso. A ideia de usar o poder regulatório do governo para esmagar uma indústria e pessoas que defendiam uma visão com a qual você não concordava é insana. Mas deixo minhas palavras hoje servirem como a certidão de óbito da Operação Choke Point. Agora, este é o meu compromisso com cada pessoa aqui. Vocês nunca verão esta administração tentando prejudicar sua comunidade ou diminuir o impacto que ela teve na economia. Em vez disso, rejeitamos o legado do governo Biden de morte por 1000 ações de fiscalização. Rejeitamos os reguladores. Talvez a coisa mais importante que fizemos por esta comunidade, rejeitamos os reguladores e demitimos Gary Gensler e vamos demitir todos que forem como ele. E nós sabemos que pessoas como Gary Gensler, o jogo que eles jogam é que, sob o pretexto de proteção ao consumidor, atacaram todos os esforços para democratizar nossos mercados financeiros. E isso acabou. A América. Eu cresci em uma família de classe trabalhadora. Eu acredito que a América é um lugar onde qualquer um deve poder fazer fortuna, não importa onde você tenha crescido, qual diploma você tenha ou não tenha. E nos últimos anos é difícil pensar em um lugar melhor para fazer isso do que aqui mesmo, na indústria de ativos digitais. Agora, nosso segundo passo substancial é tentar criar uma estrutura legal clara e pró-crescimento para stablecoins neste país. E eu sei que temos alguns aliados sólidos no Congresso. A Cynthia Lummis está por aí hoje ou ela já foi para casa? Bem, vocês sabem, eu deveria ter jantado ontem à noite com a Cynthia Lummis. Tivemos um pequeno evento ontem e eu olhei em volta e disse, onde diabos está a Cynthia Lummis? E alguém disse, bem, ela tinha um jantar ao qual precisava ir. E eu disse, eu sou o vice-presidente, a menos que ela esteja jantando com o presidente, Cynthia não tem desculpa para faltar a este evento. Mas nós adoramos a Cynthia e eu sei que ela é uma das grandes defensoras do seu setor no Congresso dos Estados Unidos. Agora eu sei que, liderados pela Cynthia e outros grandes legisladores, o Congresso está trabalhando arduamente para aprovar o Genius Act e levá-lo à mesa do presidente o mais rápido possível. E isso é um passo importante. E isso faz todo sentido, porque a incerteza regulatória neste país fez com que muita atividade de stablecoins fosse transferida para o exterior nos últimos anos. Ontem alguém me disse, que o Bitcoin fez tanto nos últimos anos, enfrentando tantos obstáculos. Não seria ótimo ter um governo que desse impulso a uma das indústrias que mais crescem em nosso país? E é exatamente isso que queremos fazer. E uma vez que o Genius Act seja promulgado, ele estará pronto para expandir enormemente o uso de stablecoins como sistema de pagamento digital para milhões de nossos compatriotas americanos. Também protegerá os detentores de moedas e trará ainda mais transparência ao mercado. E deixe-me ser enfático em mais um ponto. Nesta administração, não acreditamos que as stablecoins ameacem a integridade do dólar dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Na verdade, as vemos como um multiplicador da nossa força econômica. Stablecoins atreladas ao dólar, especialmente após a promulgação do Genius, só vão ajudar a economia americana e só vão fortalecer o dólar americano.
Portanto, mais uma vez, estamos otimistas de que o Senado conseguirá avançar rapidamente na aprovação de um Genius Act limpo e que a Câmara fará o mesmo em seguida. E claro, assim que isso acontecer, nosso grande presidente Trump irá sancioná-lo no momento em que chegar à sua mesa. Agora, quando isso acontecer, a administração, então, passará totalmente para a nossa terceira prioridade, que é implementar um marco regulatório transparente e sob medida para ativos digitais, um que seja pró-inovação e que integre completamente as criptomoedas à economia tradicional. E, novamente, conversei com muitos de vocês nos últimos dias e o medo constante que ouço, apesar de todas as grandes conquistas dos últimos meses, o medo constante que percebo é que ainda existe essa percepção de que os ativos digitais não são bem-vindos na economia tradicional. E deixem-me garantir a vocês que nosso esforço para mudar a política é puramente para mudar isso. Queremos que nossos compatriotas americanos saibam que as criptomoedas e os ativos digitais, especialmente o Bitcoin, fazem parte da economia tradicional e vieram para ficar. Agora, acreditamos que a maneira de fazer isso legislativamente, porque, novamente, eu espero que nosso partido esteja no comando por muito tempo, mas nada é garantido na política. Portanto, a melhor maneira de garantir que as criptomoedas façam parte da economia tradicional é por meio de um projeto de lei de estrutura de mercado que valorize e não restrinja o valor extraordinário que o Bitcoin e outros ativos digitais representam. Neste momento, neste Congresso e com esta administração, temos uma oportunidade única em uma geração de liberar a inovação e usá-la para melhorar a vida de inúmeros cidadãos americanos. Mas, se não conseguirmos criar clareza regulatória agora, corremos o risco de empurrar essa indústria de 3 trilhões de dólares para o exterior em busca de uma jurisdição mais amigável e o presidente Trump vai lutar para garantir que isso não aconteça. Pense nisso. Ao estabelecer regras inteligentes e pró-inovação, também podemos garantir que os democratas ou qualquer outra pessoa nunca mais travem outra guerra contra a comunidade cripto. Agora já esgotei meu tempo aqui, mas antes de voltar para Washington, deixe-me oferecer a vocês apenas alguns conselhos e algumas reflexões sobre para onde essa indústria está caminhando. Esta é a perspectiva de um político, então leve isso pelo que vale, talvez um pouco menos do que um Bitcoin neste momento, mas deixe-me dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, lembro quando concorri ao Senado pela primeira vez, foi a primeira vez que entrei na política lá em 2022, e uma das frustrações, sinceramente, que eu tinha com a comunidade cripto, como alguém que era uma das únicas pessoas concorrendo a um cargo público que realmente possuía Bitcoin, e eu ainda possuo uma quantidade considerável de Bitcoin hoje. Pense sobre isso. Isso foi durante aquela campanha em 2021 e 2022, parece uma eternidade atrás, mas foi há apenas 4 anos é que eu percebi o que tantos defensores do Bitcoin percebem, que é o que a administração Biden estava fazendo, o que Gary Gensler estava fazendo era um desastre, e ainda assim não parecia haver nenhuma organização de fato reagindo a isso no nível político. E deixe-me dizer que parte do motivo de eu estar aqui, parte do motivo de Bernie Marino ter derrotado Sherrod Brown na campanha para o Senado no ano passado, é porque vocês se organizaram e se envolveram na política americana. E sou grato a vocês por isso. Mas há uma lição a ser tirada dessa experiência que é, a menos que vocês se envolvam na política, a política vai ignorar essa indústria. Agora, vocês deram um grande passo em 2024 e eu digo a vocês, toda vitória que conquistamos é apenas uma vitória provisória. Sabe, um dos meus grandes mentores no Vale do Silício sempre me dizia que o Bitcoin, que a comunidade cripto era sobre saída e a inteligência artificial era sobre voz. Bem, eu sei que muitas pessoas desta comunidade em 2024 escolheram a voz. Vocês escolheram se manifestar e escolheram se envolver. E eu acredito que vocês mudaram a direção, o rumo do nosso país por causa disso. Mas vocês precisam continuar escolhendo a voz.
Vocês sabem, o Bitcoin, claro, as pessoas o chamam de ouro digital, mas enquanto o Bitcoin é digital, nenhum de vocês é. Nenhum de nós é. O que acontece no mundo da política, o que acontece no mundo da burocracia, vai afetar até mesmo as tecnologias mais transformadoras e valiosas se não tomarmos as decisões certas. Então, o primeiro conselho, a primeira coisa que eu pediria a vocês é que peguem o impulso do seu envolvimento político em 2024 e o levem adiante para 2026 e além. Não ignorem a política, porque eu garanto a vocês, meus amigos, a política não vai ignorar esta comunidade, nem agora e nem no futuro. A segunda coisa que quero colocar aqui é que precisamos começar a pensar nas implicações estratégicas de longo prazo do Bitcoin. O Bitcoin pertence a cerca de 50 milhões de americanos. Muitos americanos ganharam muito dinheiro, criaram muita riqueza para si mesmos, e isso é algo ótimo. Mas eu realmente acredito que o caminho do Bitcoin é se tornar um ativo estrategicamente importante para os Estados Unidos na próxima década. É um dos motivos pelos quais o presidente Trump, com a ajuda do nosso grande especialista em IA, David Sacks, é um dos motivos pelos quais começamos a reserva de Bitcoin. Porque queremos começar a colocar em prática a importância estratégica do Bitcoin para o governo dos Estados Unidos. Sabemos que a RPC não gosta de Bitcoin, a República Popular da China não gosta de Bitcoin. Bem, deveríamos nos perguntar por quê? Por que o nosso maior adversário é tão contrário ao Bitcoin? E se a República Comunista da China está se afastando do Bitcoin, então talvez os Estados Unidos devam se aproximar do Bitcoin, e isso é uma das coisas que vamos fazer. Mas não é um vice-presidente que está aqui em cima falando com vocês. A forma como o Bitcoin está envolvido no futuro estratégico do nosso país precisa ser uma conversa de mão dupla. Então, quando falo sobre se envolver na política, uma das coisas que vocês precisam fazer é continuar nos dando feedback e continuar nos dizendo de que maneiras o Bitcoin pode desempenhar um papel positivo no futuro estratégico deste país. Eu sei que o Instituto de Políticas de Bitcoin está trabalhando exatamente nesse tema agora, mas todos vocês precisam estar envolvidos nessa conversa, porque eu não acho que nenhum de nós queira acordar em um país daqui a 10 anos que seja menos rico e menos próspero porque tomamos decisões ruins hoje. Nós vamos tomar as decisões certas, mas isso depende de vocês fazerem parte da conversa. Então façam parte dessa conversa. E aqui está o terceiro pensamento que eu quero deixar com vocês. Vocês sabem, uma das formas como isso é colocado é que a cripto é fundamentalmente uma tecnologia conservadora ou de inclinação à direita. E a inteligência artificial é fundamentalmente uma tecnologia de inclinação à esquerda ou comunista. Agora, eu acho que isso exagera um pouco em ambas as direções, mas há um elemento fundamental de verdade nisso. Agora, eu não tenho estado envolvido nas operações do dia a dia de uma empresa de tecnologia há cerca de 4 anos, desde que entrei para a política pela primeira vez, mas o que eu percebi é que pessoas muito inteligentes de direita no setor de tecnologia tendem a se atrair pelo Bitcoin e pelas criptomoedas, enquanto pessoas muito inteligentes de esquerda no setor de tecnologia tendem a se atrair mais pela IA. Novamente, isso é uma generalização grosseira, é um exagero, mas há um elemento de verdade nisso. Mas o que eu pediria a todos vocês é que lembrem que o que acontece na IA vai, de fato, afetar de maneiras boas e ruins o que acontece com o Bitcoin. E, é claro, o que acontece com o Bitcoin também vai afetar muito o que acontece com a IA. Então, embora esta seja certamente uma conferência sobre Bitcoin, e eu sei que todos nós temos orgulho do que vocês conquistaram nos últimos 10 anos, meu conselho final é que vocês fiquem atentos e se mantenham envolvidos com o que está acontecendo na inteligência artificial, porque eu não quero que o Bitcoin seja negativamente afetado pelo que acontecer na IA. E mais importante ainda, eu não quero que os Estados Unidos sejam negativamente afetados pelo que acontecer na IA. E a melhor maneira de garantir que pessoas inteligentes estejam participando da conversa sobre IA é garantir que o Bitcoin faça parte da conversa sobre inteligência artificial. Nossa administração está comprometida com isso. Quero que vocês também estejam comprometidos com isso.
Eu só quero dizer que nos próximos anos do governo Trump já conquistamos muito, mas temos planos para continuar fazendo grandes avanços para este setor e para o povo americano que depende dele. Todo o governo, vamos precisar da sua ajuda, vamos precisar da sua orientação, vamos precisar do seu incentivo e, às vezes, sim, porque isso é política, nossos políticos vão precisar da sua pressão. Então, divirtam-se esta semana, mas mantenham a pressão. E vamos fazer grandes coisas juntos para o nosso setor, mas, mais importante ainda, pela causa da liberdade individual e pelos Estados Unidos da América. Que Deus abençoe vocês e obrigado por me receberem.